Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então na aula de hoje, eu vou falar um pouco mais sobre as partículas elementares. Não um pouco mais, na verdade é uma aula para colaborar com o que nós já vimos, na aula síncrona, para que colabore com os estudos de vocês. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Eu tenho visto que vocês têm assistido às aulas dos exercícios, têm tirado as dúvidas de vocês e isso está sendo bacana. Da mesma forma que está ajudando outras pessoas também que não estão nessa disciplina, mas estão auxiliando nas disciplinas que elas estão fazendo, É bem interessante, bem legal. E uma outra coisa também, que eu disse que eu ia falar no início do vídeo, eu quero agradecer imensamente aos 25 inscritos que eu tenho no meu canal. Por favor, se você está assistindo essa videoaula, comenta aí, como é que você diz? Comenta aí, se inscreva no meu canal, compartilhe, dê seu like. Eu confesso que eu tenho me divertido bastante com a elaboração dessas videoaulas. Então é isso, pessoal. Valeu, tá? Então vamos começar a nossa aula. Lá no ensino fundamental, no ensino médio, lá na escola, vocês aprendem que o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria é feita pelo quê? A matéria é feita por átomos. Aí a professora, o olho dela brilha, ou do professor, brilha imensamente. Nossa, eles têm uma ideia, que tudo ao nosso redor é formado por átomos. E o átomo é formado pelo quê? Aí vocês dizem prótons, nêutrons e elétrons. Aí, se sou eu que estou dando aula, eu faço aquela cara de hã? Como assim? Então, assim, tem que ficar claro para vocês, pessoal, falando sério, que partícula fundamental é uma coisa, partícula elementar é outra, partícula virtual é outra. Então, assim, são coisas diferentes que compõem a estrutura do átomo, mas elas precisam ser analisadas e classificadas e entendidas de forma diferente, certo? Então, quando a gente fala que o átomo, Quando a gente fala que o átomo ele tem um núcleo e uma eletrosfera, na eletrosfera estão os elétrons e no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, essas são as partículas fundamentais do átomo, tá? É importante que vocês ampliem esse conhecimento de vocês, por quê? Porque, primeiro, os elétrons que estão nas camadas eletrônicas ou nos níveis de energia ou nas órbitas, certo? Eles estão, na verdade, eu sempre dou o exemplo do agarradinho, Então, pensa num agarradinho, Então, num bombolê. Então, pega ali o bonequinho, tá lá, ele tá rodando. Só que, como ele se encontra ali? Como ele está ali? Então surgiram teorias e a gente já falou sobre elas. Por exemplo, o Broglie, ele falou que o elétron ele se comporta como uma partícula onda, certo? Ele não está estático na órbita ou na eletrosfera, ele está sempre dessa forma. Por isso que tem algumas representações que aparecem a eletrosfera na forma de uma onda, ondinhas assim. E o elétron, então, ele se comporta como uma partícula onda e ele não está jogado ali no espaço, ele está num local específico. E esse local a gente chama de orbital, que é o local de maior probabilidade de se encontrar um elétron, certo? E no núcleo nós temos quem? Os prótons e os nêutrons. Só que os prótons e os nêutrons não acabam ali. Os prótons e os nêutrons, eles possuem outras partículas, ou melhor, subpartículas, que compõem essa estrutura. E é isso que a gente vai estudar hoje, certo? Então, essas partículas que compõem os prótons e os nêutrons, nós chamamos de quarks, E aí, especificamente, seriam os quarks up e down, tá? Então, assim, é muito importante a gente ter claro, a diferença entre partículas fundamentais, que são os prótons, nêutrons e elétrons, e as partículas elementares, que são as partículas que compõem algumas dessas estruturas. Lembrando também de acordo com a evolução atômica. Então, os filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, já diziam que o átomo, a definição de átomo ele era indivisível. Passado um tempo, nós já falamos sobre isso, vou falar rapidão. Passado um tempo, vem Dalton, que dá uma forma para o átomo, dizendo que o átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, nada abalava a estrutura do átomo. Baseado no modelo de Dalton, surgiram as leis ponderais, que a gente carrega até hoje dentro da estequiometria, por exemplo.
Passado mais um tempo, surgiu Thomson, ou Thompson, se vocês assim preferirem. E ele foi o primeiro cara, né, a descobrir a primeira partícula elementar. Então, qual é a primeira partícula elementar a ser descoberta? É o elétron. O elétron, sim, compõe um átomo, ele é uma partícula elementar. Agora, os prótons e os nêutrons, não. Tá? Eles estão dentro de uma outra classificação. E tudo isso de acordo com o modelo padrão. Então, assim, mais um detalhe. O que eu estou falando hoje é de acordo com o modelo padrão. Então, falei de acordo com Dalton, de acordo com Thomson, de acordo com Rutherford, e de acordo com o modelo padrão. Então, é a evolução, né, do nosso conhecimento que está nos permitindo hoje entender que a matéria ela é composta por outras partículas, ou melhor, por subpartículas, que não são, né, visíveis tão facilmente assim a olho nu, tá? O que eu acabo de falar, então, é o que caracteriza o modelo padrão. Uma das definições que eu gosto muito é proposta pela professora doutora Maria Cristina Abdala. Então ela diz assim, que do ponto de vista mais didático, o que é elementar? Elementar é toda partícula que não pode ser quebrada. Então, toda partícula que não pode ser quebrada, até hoje, né, dentro da nossa historicidade, dentro da ciência, da pesquisa, toda partícula que não é possível ser quebrada, ela sim é elementar, que é o caso do elétron. Agora, o próton, né, os prótons e os nêutrons a gente consegue quebrar. Então, eles não são elementares, são partículas básicas da matéria, do átomo, né, da matéria que constitui o átomo. Mas eles não são elementares. E aí ela traz uma outra definição, mais a nível teórico. Então ela diz o seguinte, que toda partícula elementar obrigatoriamente tem que ser descrita por objetos matemáticos. E esses objetos matemáticos nós chamamos de funções de onda. Então, uma função de onda, ela descreve uma partícula elementar e ela não pode ser redutível a outra função de onda. Estão me entendendo? Eu não vou falar de operadores aqui, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que é importante que vocês entendam essa questão. Uma função de onda que descreve uma partícula, ela não pode ser redutível a outra função de onda. Ou seja, uma partícula que é elementar não pode ser quebrada em outra. Se ela é quebrada, ela deixa de ser elementar. Beleza? Além da questão do Thomson ter sido o primeiro a descobrir as partículas elementares, como eu já falei anteriormente, o Broglie também trouxe para nós uma noção, né, um novo sentido para o elétron, né, dizendo que o elétron tem um comportamento ondulatório, ou seja, ele se comporta como uma partícula onda, certo? Naquela época essa hipótese foi muito criticada, mas ela foi comprovada experimentalmente depois. Um outro ponto a ser, que eu preciso salientar para vocês é a questão da dualidade partícula-onda, que ela é expressa matematicamente relacionando o comprimento de onda com a matéria em função do momento em que ela possui. E aí isso vai ao encontro dos exercícios que a gente fez. A gente calculou em diferentes momentos a respeito do quê? Né? A respeito do comprimento de onda de uma partícula, o comprimento de onda de um elétron do hidrogênio, o comprimento de onda do elétron no nível 2 e assim por diante. Então, assim, essas questões, elas estão totalmente relacionadas e são elas que explicam para nós, né, a estrutura da matéria. Olha o carrinho passando. Quem é professor e está preparando videoaula sabe que é o cão, né, o cão. A gente está aqui animado falando, aí passa o carrinho de som, é o vizinho que está ouvindo o som, é a criançada que está gritando, é o outro vizinho que está passando, cantando na rua. A gente não é fácil essa vida de professor fazendo aula, ou melhor, como é que é de youtuber. Essa vida de youtuber não é fácil, né? Vamos combinar. Mas vamos continuar então aqui. Tive que fazer esse parênteses, estava tão animada aqui. Então, eu vou falar o nome dele errado, que é o Schrödinger, né? Ele é um físico alemão. Schrödinger, né? Eu não consigo falar o nome do cara. Mas enfim, então ele conseguiu descrever o comportamento da partícula onda através de uma função de onda. Certo? E isso o que é? O que significa isso? Que é possível calcular qual é a probabilidade da gente encontrar essa partícula numa determinada região do espaço. E essa determinada região do espaço, nós já estudamos, né? Ela é o quê? O orbital.
Isso é um pouco, né, também é falado também lá na química orgânica, é falado também, né, na química inorgânica, mas aqui na quântica, né, na química geral, óbvio, né, mas aqui na quântica, né, a gente traz, né, essas questões da função de onda e o cálculo da possibilidade ou da probabilidade de se encontrar um elétron em torno dele. O que caracteriza uma função de onda? Uma função de onda é caracterizada de que forma? Ela precisa obrigatoriamente ter essas 4 características. Ela precisa ter um valor único, ela precisa ser contínua, tem que estar obrigatoriamente em função do tempo e ela é diferenciável. Isso que caracteriza uma função de onda. Nós já falamos isso em outros momentos. Não vamos entrar em mais detalhes. Faço aqui também uma pequena relação, né, trazendo a questão dos níveis energéticos. Então, além dessas 4 características, é importante mencionar que uma função de onda nada mais é que uma perturbação que se propaga no meio e possui, né, 2 variáveis. Quais são as variáveis? Tempo e posição. É isso que classifica, ou melhor, que caracteriza também uma função de onda. Tá certo, pessoal? Uma outra definição, né, que é importante a gente salientar, que ela é colocada pelo professor Marco Antônio Moreira a respeito do modelo padrão. Eu vou deixar também na descrição aqui alguns artigos do professor, eu acho que eles são maravilhosos também, eles estão em português, o que é muito bom, eles são extremamente didáticos, né, e a forma como o professor Marco Antônio coloca, ele usa mapas conceituais, ele trabalha com isso há anos, trazendo nessa concepção dos mapas conceituais para facilitar o entendimento, não só das partículas elementares, mas os mapas conceituais eles podem ser usados em qualquer instância, em qualquer conteúdo. Então vale a pena, né, quem é professor, se está assistindo aqui, dá uma procurada, porque os mapas conceituais realmente auxiliam, né, a compreensão dos alunos. A gente sabe que tem alguns alunos que possuem algumas dificuldades no entendimento, né, e às vezes até nós mesmos, né, a gente explica 2, 3 vezes para poder entender na 4ª ou na 5ª vez. Mas o mapa conceitual, assim, é algo muito bom e que realmente ajuda muito o entendimento e a explicação, né, de alguns conceitos, principalmente quando são conceitos um pouco mais complexos, vamos dizer assim. Então, o professor Marco Antônio, ele traz, né, lá logo no início do artigo dele, ele traz essa definição desse físico teórico, né, que é o Kenny. Ele diz o seguinte, que de acordo com ele, né, o modelo padrão é uma teoria que identifica as partículas básicas e as partículas básicas do átomo e especifica como elas interagem, ou seja, as forças que interagem, né, entre essas partículas. E tudo acontece no nosso mundo, exceto a gravidade, né? Então a gravidade é uma coisa que a gente, né, nesse nosso mundo, quer dizer, nesse momento terráqueo, né, que nós estamos, a gente não consegue, né, trabalhar ou estudar ou compreender um pouco mais essas condições. A gente, para poder entender mais a questão, né, do efeito da gravidade, a gente não consegue estar aqui na Terra, né? A gente tem que estar lá no espaço sideral, né, lá no espaço, vamos dizer assim. Então, o professor Marco Antônio, ele começa o artigo dele dizendo que um modelo padrão das partículas elementares não é propriamente um padrão, né, um modelo, e sim uma teoria. E também ele coloca que é uma das melhores que existem. E aí ele traz um fluxograma maravilhoso. Eu não trouxe aqui o fluxograma dele, porque eu estou trazendo um outro, porque eu acho que é mais interessante, pelo menos assim, no meu raciocínio, para poder entender quando eu trabalho com isso. Então, assim, o modelo padrão das partículas elementares, ele é formado, então é um modelo padrão, certo? Esse modelo, ele é caracterizado pelas partículas básicas, né, e pelas interações fundamentais. Essas interações fundamentais, elas estão relacionadas diretamente com o quê? Com as forças como essas partículas estão. As partículas básicas, elas são formadas pelos leptons e pelos quarks, e também pelos hadrons. Só que essas partículas, quais são elementares? Somente os leptons e os quarks. Eles são elementares, eles são partículas que não possuem estrutura interna, então não pode ser quebrado, eles são as partículas elementares. Já os hadrons, que aí a gente classifica como, né, quem a gente pode classificar nos hadrons? Sim, existem mais de 100, 300 já partículas que foram descobertas, na verdade 200 e pouco, se eu não me engano, 290 partículas
elementares que já foram descobertas experimentalmente e outras de forma teórica. E isso também é muito importante ter claro, né? Uma coisa é fazer o experimento propriamente dito e a outra é a gente fazer, né, cálculos matemáticos que pressupõem a existência de determinadas partículas. E aí nessa classificação quem entra são, né, dos hadrons entram os prótons e os nêutrons, que são partículas que possuem estrutura interna. Essa estrutura interna é formada pelas partículas elementares. Olha que lindo! É uma relação total que a gente faz, né, nesse estudo das partículas ou da estrutura como um todo de um átomo. Além disso, tem a questão das interações, que eu já disse para vocês que eu não vou entrar a fundo na aula, né, nessa videoaula que eu tô fazendo aqui. Uma outra coisa que é importante salientar é o seguinte, pessoal. No modelo padrão, né, os leptons e os quarks são considerados constituintes fundamentais da matéria. Eles são verdadeiramente elementares. E a interação entre elas, né, a interação entre essas partículas ocorre por meio de bósons, certo? Que são partículas mediadoras ou partículas virtuais. Alguns ainda chamam de partículas fantasmas. Aí vai depender muito do referencial e aí depende muito da tradução, que às vezes o pessoal peca quando vai fazer a tradução dos artigos em inglês para português. Mas enfim, eu prefiro usar o termo partículas mediadoras ou virtuais, que até o próprio professor Antônio usa e a professora Maria também, certo? Quem são essas partículas mediadoras, né? São as partículas que a gente não consegue enxergar propriamente dito, por isso que são chamadas de virtuais, que são os fótons, os gluons e os gravitons. Temos também as tipo W e Z. Aí existe uma diferença entre essas partículas que eu vou falar na próxima videoaula, que no caso, por exemplo, as partículas tipo W e Z são partículas que possuem massa, ao contrário das outras partículas virtuais que eu mencionei aqui. Aqui eu trago só uma outra forma, deixa eu ampliar aqui, né, que é só para ficar bem claro isso que eu falei. Então, as partículas básicas são as partículas da matéria, são as partículas reais, certo? E as interações são as partículas virtuais, ou chamadas de fantasmas, tá? E os hadrons, né, quem compõe os hadrons, ou onde a gente pode colocar as partículas fundamentais, prótons e nêutrons, né? Elas estão classificadas, né, nos hadrons, são classificados pelos hadrons. E aí depois a gente vai falar mais adiante um pouquinho mais, certo? Então, essas partículas, pessoal, elas não são visualizadas num microscópio, tá? Então, assim, não é um microscópio como esse que eu tô representando aqui que vai nos mostrar isso, tá? Esse tipo de microscópio, ele é para analisar células, certo? E embora as células são formadas por átomos, tá? Então, assim, olha como a química é linda, gente. A célula, né? A célula que tem, né, citoplasma, núcleo, né, as organelas, tem átomos, elas são formadas por átomos. Mas o que permite, de fato, com que a gente consiga enxergar essas partículas de forma experimental, a gente precisa de uma alta energia para poder fazer com que essas partículas, para poder enxergar essas partículas. E como acontece isso? Então existe, né, o Laboratório de Luz Nacional, né, aqui, ampliando aqui, tá? E aí eles possuem, nós classificamos eles como aceleradores de partícula. O Laboratório de Luz Nacional, né, o Síncroton, ele é o primeiro aqui no Brasil, ele é localizado em Campinas, né? Eu já tive a oportunidade de estar lá, fazendo um curso, né, relacionado a proteínas, né? Alguns trabalhos também já foram desenvolvidos lá, porque esse laboratório ele é usado por pesquisadores do Brasil, por pesquisadores do mundo todo, né? Por algumas empresas também, né? Todo mundo pode usar esse laboratório para fazer esses experimentos. Então a gente não vai conseguir montar um laboratório, um acelerador de partículas como esse aqui no nosso laboratório, né? A gente precisa de uma alta estrutura, certo? Tanto é que o Síncroton hoje ele foi necessário, né, haver a construção de um outro laboratório que é chamado de Sirius, que é esse aqui do lado que está aqui. E esse laboratório Sirius hoje ele é composto, né, por 7 linhas, né, de energia, para poder fazer as análises. Ele não está totalmente acabado, a previsão é acabar o ano que vem,
mas com a situação desse ano, né, pessoal, as coisas tudo mudou. Mas já está sendo feito algumas análises lá, eu acho que é bem interessante. Eu vou deixar o link também aqui, eu acho que é legal para quem é um pouco mais curioso e curte esse tipo de coisa, para dar uma olhada, né? Então já estão sendo feitas análises ali, principalmente, né, em relação à vacina, né, para o Covid. Então, assim, é bem interessante para quem curte dar uma olhada. A primeira vez quando eu fiquei sabendo que existia, eu nunca achei na minha vida que eu pudesse ter a oportunidade de ir nesse laboratório. E eu tive essa oportunidade e espero ter, né, outras tantas oportunidades, né, para levar os nossos experimentos aqui na parte mais de bancada, né? Eu trabalho com nanotecnologia, então, assim, esse laboratório ele permite com que a gente consiga enxergar, né, as nossas estruturas lá dentro, né? Ver como está acontecendo, o que está acontecendo para que possa atuar um determinado alvo, por exemplo, tá? Mas essa é história para outro vídeo. Aqui é uma outra visão. Eu tentei procurar eu tenho umas fotos, mas eu não encontrei, porque já faz um tempinho, né? Não sou tão velha assim, mas já faz uns 15 anos que eu estive lá. 15 não, uns 10 anos eu acho. E eu tirei fotos lá, mas eu não encontrei, né, pessoal? Essa história, né, com o advento de muda celular e tal, a gente vai perdendo algumas coisas. E essa aqui, né, é a visão superior do Sirius, né? Então, assim, ele é uma alta tecnologia, né, que permite com que a gente consiga, né, fazer esses experimentos. Então, nesses experimentos, basicamente, o que acontece? Né, a gente usa uma alta energia e faz com que átomos ou partículas se choquem, né, em alta energia. E isso faz com que ocorra a liberação de algumas partículas. Essa liberação dessas partículas, muitas delas, elas se degradam rapidamente, elas, né, deixam de existir rapidamente, mas assim, os altos mega, eu não sei dizer porque eu não entendo desse computador, conseguem captar isso, né, e aí começa assim a partir daí todo o estudo. Esses são os laboratórios aqui do Brasil, mas a gente tem outros laboratórios no mundo, tem na França, tem na Suécia, se eu não me engano, né, na França eu sei que tem. Acho que na Suécia também tem, né? Então, assim, são laboratórios que não são tão simples, não tem grande quantidade, né? Mas tem... mas eles não são grande quantidade que a gente tem no mundo, mas que auxiliam a gente no entendimento. Esse livrinho aqui, o CERN, ele é um livro bem bom, ele traz um resuminho, né, sobre os aceleradores de partícula, que eu acho que é bem interessante. Então, ele é escrito por um professor que trabalhou, né, no LHC, né, e ele traz, assim, uma questão da historicidade e consegue, e deixa bem claro também a questão, né, da existência de algumas partículas, que para alguns ainda é um pouco complexa, como, por exemplo, o bóson de Higgs, certo? Então, é uma leitura que vale muito a pena, tá? Então, voltando à questão das partículas elementares. E aí, pessoal, eu vou falar sobre esses dois livros também, que são livros bem interessantes. Eles são livros lúdicos, né? Ele traz uma história, né? No caso, Alice no País do Quanto, que é do Robert Gilmore. E esse aqui, O Mágico de Quarks, né? Eu já tive a oportunidade nessa disciplina de Química Quântica, né? Teve uma turma, a minha primeira turma de Química Quântica aqui da universidade, na verdade, a gente fez um teatro sobre esse livro aqui, resumidamente. Foi um trabalhão, mas foi muito legal. Se eu encontrar isso, né, eu vou publicar aqui para vocês verem, porque foi bem interessante. E foi muito trabalho, muita gente envolvida, né, mas ficou muito legal. E também, né, depois eu fui coordenadora de um projeto, né, Química em Ciência em Arte. E aí a gente fez essa peça teatral, que é Alice no País, né, dos Quantum, que ele foi já um trabalho mais multidisciplinar, que envolveu alunos de outros cursos também, né? Então foi bem interessante. Esses livros aqui, eles trazem, né, como eu disse, trazendo da historicidade, mas eles explicam bem essa questão das partículas, então acho que vale a pena. Claro, ele não traz detalhes, né? Ele traz mais de forma lúdica, mas ele traz uma compreensão bem interessante. Então é uma leitura que vale a pena também, tá? Então vamos falar primeiro. Então nós temos, o que nós vimos até agora? Nós sabemos que nós temos, de fato, duas partículas elementares, que são os leptons e os quarks. Então é sobre essas partículas que a gente vai falar agora, tá?
Os leptons, eles são partículas verdadeiramente elementares, ou seja, eles não possuem estrutura interna, ou seja, a gente não pode quebrar eles em hipótese alguma. Quem são eles? O elétron, o muon, o tau, né? O neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. Essa representação que eu estou trazendo aqui, ela é retirada, né? Ela foi retirada do livro da professora Maria Cristina, certo? E aí vocês vão observar, se vocês forem fazer leituras mais atentas, vocês vão observar o quê? Que dependendo do autor, eles podem fazer representações diferentes. Então, já me perguntaram, prof, mas o neutrino ali, ele fica na forma de cobrinha? Ele é um passarinho? Ele é não sei... Não, pessoal, isso é uma representação hipotética para que vocês consigam, de alguma forma, imaginar. Só que aí o que acontece? Cada professor que escreve, cada pesquisador que escreve a respeito, eles acabam fazendo a sua representação. E isso, de fato, né, muda um pouco, né? Mas é a mesma coisa, são só representações, certo? Se a gente vê aqui nesse quadro, né, na ordem, até uma ordem descoberta, né? Então, da primeira geração, segunda geração. Então, o que acontece? O que é visto hoje? Toda partícula, né, tudo que existe na matéria tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma simetria. Então, assim, a descoberta foi passo a passo. A professora Maria Rita, ela coloca bem isso no livro dela, a historicidade de quanto tempo levou para serem descobertas essas partículas. Mas, assim, de um modo geral, né, porque o objetivo aqui não é retratar toda a questão da historicidade, mas toda partícula, ela obrigatoriamente, né, então essas partículas que são os leptons aqui, ela obrigatoriamente precisa ter uma certa simetria. Então o elétron, tanto o elétron quanto o muon, quanto o tau, eles possuem carga -1, certo? O neutrino do elétron, o neutrino do muon e do tau, eles já possuem uma carga 0, tá? E aonde nós encontramos esses neutrinos? Aí vai depender muito do tipo de experimento e do tipo de partícula ou matéria que a gente está estudando, que a gente está vendo, certo? E mais um detalhe importante, como eu falei ali em simetria. Para que ocorra a simetria, então sempre tem que, né, isso começou a nível teórico e hoje já conseguiu se provar algumas delas, certo? Então, por exemplo, para toda partícula existe uma antipartícula. A antipartícula do elétron, por exemplo, é o positron. Então, o elétron tem carga -1. A antipartícula, sempre, a antipartícula vai ter uma carga oposta. Então, a carga oposta do elétron é +1. Então, nós temos o positron, que é o elétron com uma carga +1. Da mesma forma, o muon. Então, nós temos essas antipartículas, elas são partículas que possuem cargas contrárias, certo? Em termos de representação, geralmente a gente representa, né? E isso, assim, graças a Deus é fiel por vários, com o tracinho, a barrinha lá em cima, né, ou um módulo, certo, pessoal? Então, sempre quando vai falar em antipartícula, se coloca a barrinha lá em cima, tá? Beleza? Já a segunda partícula elementar são os quarks. Quem são os quarks, né? Então, os quarks, nós temos 6 quarks, que é o up, acho que está aqui no próximo slide a representação, né? O up, o charme, o top, o down, o estranho e o bottom. Então, essas são, né, os quarks. Aqui eu também trago novamente a representação da professora Maria Rita, né? São os quarks que nós temos. Então, nós temos 6 quarks. Só que, vamos voltar aqui, os quarks, né, segundo alguns autores, eles possuem sabores e eles também têm uma outra propriedade chamada cor. E cada quark possui 3 cores, vermelho, verde e azul. Não vão pensar que a partícula é vermelho, verde e azul. Isso aí é uma propriedade, certo? Então é como se a gente falasse, poderia dizer que é banana, laranja e abacaxi, certo? É uma propriedade dessas estruturas, dos quarks. E vocês estão vendo ali, eu gosto muito dessa representação, porque traz essa questão celular, né? Então, é o que compõe a matéria, é o que compõe as nossas células, certo? Então, os quarks, né, são partículas elementares que estão, assim como os leptons, estão
ao nosso redor em tudo, em absolutamente em tudo, tá? Então aqui, ó, eu trago esse textinho aqui, porque como a gente já viu, tem 6 tipos de quarks, certo? O up, o charme, o estranho, o bottom, né, e o top. O bottom tem alguns autores que traduzem como beleza, tá? Mas aí vai depender da referência que tu vê. Então, só que cada quark tem uma propriedade chamada de cor. Para cada um, então, pro quark up, tu tem 3 cores: vermelho, azul e verde. Pro quark down, tu também tem 3 cores: vermelho, azul e verde. E assim por diante, certo? Então, ao todo, a gente pode dizer, com essa definição que eu estou colocando aqui, que nós temos 18 quarks, ok? Só que tem que lembrar, eu quero que vocês comecem a fazer essa conta. Se cada partícula tem uma antipartícula, então desses 18 quarks também existem 18 antiquarks, certo? Ai, me engasguei aqui, a gente fica falando sem parar. E aí, pessoal, eu trouxe também para vocês outras formas que podem ser representadas de forma ilustrativa. São ilustrações, né? E que dependendo do autor, ele traz. Aqui eu acho bem bonitinho, ele traz na forma, né, de notinhas musicais, enfim. Então, assim, tudo depende do autor. E um outro detalhe, em relação às cargas dos quarks. O up, o charme e o top, eles têm uma carga 2/3. E o down, o strange e o bottom, ou belezinha, ou beleza, tem carga -1. Então, essas partículas aqui possuem cargas fracionárias, certo? Que daqui a um pouquinho eu já vou falar a respeito das cargas fracionárias. Uma outra representação é essa aqui. Então, depende muito do autor. Então, aqui, ó, eu já coloquei aqui. Isso aqui foi retirado do material de uma escola, do Colégio Dante, certo? Então, o professor fez dessa forma. Nós poderíamos criar as nossas próprias, né? Porque é apenas uma ilustração, né? Eu acho essas aqui as mais fofas que existem, certo, pessoal? Mas vamos voltar aqui. Então, afinal, o que são quarks? Quarks têm carga elétrica fracionária, obrigatoriamente. Então, como eu já disse para vocês, né? O up, o charme e o top tem carga +2/3 e o down, o strange e o bottom tem carga -1/3. Elas nunca foram detectadas de forma livre, elas estão sempre juntas, elas estão sempre unidas, elas estão confinadas em algum lugar. Por exemplo, né, o próton. O próton é formado por 2 down e é formado por 2 up e 1 down. Então eles estão confinados, eles estão juntos. E aí na próxima aula a gente vai falar como é que eles estão ali, como é que acontece esse tipo de interação, o que mantém eles ali, né? Que são os gluons, que na próxima aula a gente vai falar, e eu ainda vou fazer uma relação também no meu entendimento em relação às ligações, né? As ligações químicas como um todo, tá? Então, basicamente assim, um quark combinado com um antiquark, ele resulta num meson. E aí nós temos, né, nas definições, certo, pessoal? A gente acaba trazendo outras classificações a respeito. Aí temos, por exemplo, o bárium, olha ali, ó. O bárium é formado por 3 quarks de cores diferentes, verde, azul e vermelho. O meson é formado por um quark e um antiquark, certo? O tetraquark é formado por 2 quarks, vermelho e azul, e 2 antiquark, e assim por diante, certo? Então, essas partículas, elas são sempre encontradas juntas, confinadas, certo? Em alguma estrutura, dentro de algum lugar, tá? E aí aqui a professora Maria Rita, ela traz nessa exemplificação, e eu acho bem legal, por quê? Porque faz uma relação com a tabela periódica. A tabela periódica a gente sabe que é fundamental para o entendimento da química. Eu sou uma defensora da tabela periódica, eu acho que quem entende tabela periódica consegue entender e visualizar toda a química, entender como ocorrem as ligações, né, como ocorrem as interações, né, as fórmulas, por exemplo, tu consegue, só olhando para a tabela periódica, tu sabe, se eu quiser, vou fazer ligação, por exemplo, do bário com o cloro, né? Então, só olhando na tabela periódica a posição que eles estão, tu sabe dizer qual é a fórmula deles, que seria o quê?
BaCl2, certo? E assim por diante com outros compostos mesmos de metais de transição, né? Os representativos, né? Os não metais e assim por diante. E eu acho interessante que a professora Maria Rita, ela traz essa representação que ela vai juntando nessas janelinhas aqui, que não deixa de ser uma tabela. Só quero deixar claro o seguinte: esse lado aqui, o que está em verde e o que está em rosa, então o que está em verde são os quarks e o que está em rosa são os leptons, que são as partículas elementares. Já aqui desse outro lado aqui, nós temos os bósons, que são as interações, né? As que compõem as partículas virtuais, que são aquelas partículas que a gente não enxerga. A gente sabe que existe, mas a gente não enxerga. Por que sabe que existe? Porque como é que eles se mantêm em equilíbrio? Como é que eles mantêm a estrutura ali, né? Então é através dessas interações, certo? Já os hadrons, por exemplo, eles são classificados como? Eles são classificados como os bárions e como os mesons. Qual é a diferença entre bárions e mesons? A diferença é que nos bárions eles obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, certo? E aí os bárions sempre vai ter spin fracionário, 1/3, 2/3, né? Menos 1/3 e assim por diante. E todas as partículas que obedecem, né, o princípio de exclusão de Linus Pauling, eles são chamados de férmions. Já os mesons, eles são quem? Eles são partículas intermediárias e eles são formados por um quark e um antiquark. E eles não obedecem ao princípio de Linus Pauling, certo? E aí eles são classificados como bósons. Então, assim, pessoal, por exemplo, o que eu quero dizer? Quando a gente fala o que obedece e não obedece? Quem obedece, né, as partículas que obedecem o princípio de Linus Pauling, elas não podem ser confinadas, elas não podem ficar agregadas, tá? Basicamente é isso, elas não podem ficar confinadas ou agregadas juntos, elas não vão acumulando, elas não acumulam energia. Ao contrário dos mesons, né, que não obedecem. Esses sim podem ser acumulados. E aí entra quem, né? Os bósons, os gluons, os fótons, certo? E o detalhe, fóton não é partícula elementar, é uma partícula que compõe a estrutura do átomo. E esse fóton, certo? Ele está relacionado diretamente com as interações das partículas, que no próximo vídeo eu falo. Eu já vi algumas coisas andar, fóton é partícula elementar. O fóton, ele compõe um modelo padrão das partículas elementares. Isso tem que ficar bem claro, tá bom, pessoal? O nosso tempo é curto, eu não tenho como entrar e especificar muita coisa. Esse quadrinho aqui não ficou muito legal, mas é só para mostrar para vocês que dos bárions nós temos quem? Os prótons, né, que são 2 up e 1 down, os nêutrons, que são 2 down e 1 up, aí tem o ômega menos, o ômega mais, o sigma zero, o sigma menos. Então essas são todas as partículas, né? Tem alguns autores que colocam que todas as partículas gregas já foram usadas para partículas elementares, então já está surgindo outros nomes, né? E que compõem elas. Algumas já foram detectadas experimentalmente, outras estão apenas em nível teórico. Então, para isso que tem que acabar fazendo, sempre melhorando mais, qualificando mais os aceleradores de partícula, para que a gente possa visualizar melhor essas estruturas, certo? E os mesons também, né, tem todas essas partículas aqui que são bem mais complexas e que não cabe agora, né, a gente tá falando delas, tá? Se vocês tiverem interesse, escrevam no comentário que a gente pode fazer um vídeo falando especificamente de cada partícula dessas e como elas atuam ou onde elas atuam. Gente, 38 minutos de vídeo, pelo amor de Deus. Então, assim, para terminar, já tá quase terminando aqui. Se a gente for fazer, por exemplo, a gente sabe que os prótons são positivos e os nêutrons não têm carga, certo? Então a gente diz que os prótons têm carga mais 1 e os nêutrons têm carga 0. Da onde que saiu esses números? Então saiu dessas partículas que estão confinadas neles. Então nos prótons, por exemplo, nós temos 2 up e 1 down. Qual é a carga do up? É 2/3. Então 2/3 mais 2/3 menos 1/3, que é a carga do down, somando tudo isso a gente vai ficar com uma carga mais 1. Bingo! A mesma coisa dos nêutrons, que tem carga 0. Então 1 up, 2/3 menos 2 down. Isso vai dar quanto? 0. Bingo! Certo? Bingo, adorei bingo. Mas enfim, o que eu quero dizer? Então, esses números, eles não são coisas que saíram do nada, certo? Então, eles conseguiram lá
lá antigamente, nos tempos passados, ou primórdios, né, que o próton tem carga positiva. E hoje a gente consegue provar o porquê que é positivo, porquê que é mais um. Da mesma forma os nêutrons. Da onde surgiu os nêutrons? O Rutherford, por exemplo, não conseguia provar por que os prótons e os nêutrons, né, por que os prótons e os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva. Por que eles não se atraíam? Ele não conseguia provar isso. Por isso que o modelo dele demorou para ser publicado, né? Mas não é só isso, né? Teve um monte de trapaça, assim, sabe? Rutherford, olha, eu vou te dizer, quando a gente estuda a história, né, deles, assim, dá até um nojinho às vezes. Se vocês quiserem saber a vida do Rutherford, escreva aí, porque eu tô louca pra falar, porque eu tô com esse homem engasgado por aqui. Mas enfim, tô com esse homem engasgado por aqui, é bom. Mas eu quero dizer assim, então assim, quando é que foi possível? Quando eles conseguiram perceber que existia uma partícula que impedia a atração do núcleo com a eletrosfera. E essa partícula eles chamaram de nêutron. Então ele que neutraliza essa atração. É claro que houve toda aquela explicação, a energia centrípeta que impede a atração do núcleo e do elétron. Mas o que impede mesmo? São essas partículas que a gente, né, algumas partículas, no caso como o nêutron, e outras partículas que a gente não consegue enxergar lá nessa estrutura, que naquela época não se conseguia enxergar. Agora já se consegue enxergar, tá? E aí no próximo vídeo eu já vou falar um pouco mais. Aqui é só uma outra representação do quadro, né, como eu falei para vocês, e aí aqui eu coloco a questão do bóson de Higgs. Eu não vou ter condições de falar nessa aula, né, sobre o bóson, nem na próxima, na verdade, senão vai ficar muito longo, mas se vocês quiserem, né, que eu faça um vídeo só sobre os bósons de Higgs, né, comentem aí, que eu tô fazendo, sem problema algum. E para responder então, né, que é um detalhe importante, né, então se cada partícula, fizeram as contas pessoal, só já está terminando, se cada partícula corresponde a uma antipartícula, quantos leptons tem no total e quantos quarks tem no total? Lembrando que toda partícula tem uma antipartícula, hein? Agora fica fácil de responder, certo? Se há 6 leptons e 6 quarks, ok? Se os quarks têm a propriedade chamada de cor e cada um pode apresentar 3 cores, que é o vermelho, o azul e o verde, há, portanto, 18 quarks, que foi o que a gente falou anteriormente. Porém, cada partícula corresponde a uma antipartícula, ou seja, ao todo existem o quê? 12 leptons e 16 quarks, certo? Essas são as partículas elementares. Mas tem todo aquele mundo, toda aquela sopinha, né, das partículas básicas do modelo padrão, certo? Então, assim, são bastante partículas mesmo, e isso requer horas e horas e horas para a gente poder falar a respeito delas, tá? Eu espero profundamente que vocês saiam, né, terminem esse momento aqui, né, tendo clareza que as partículas fundamentais do átomo são os prótons, os nêutrons e os elétrons, mas as partículas elementares são os leptons e os quarks. Se vocês conseguiram entender isso, eu já estou muito feliz e já valeu muito a pena, né, ter estado aqui nesse momento com vocês, certo? Então, galera, né, por hoje é só, né, espero que vocês tenham gostado. Esse é só o início da questão do modelo padrão, né, falando especificamente das partículas elementares, tá? Então, o próximo vídeo agora que eu vou fazer, eu vou falar das forças que atuam, né, voltado principalmente para as forças virtuais, né, para as partículas virtuais ou mediadoras, se assim preferirem, tá? Se gostaram do vídeo, curtam aí e se inscrevam no meu canal. Eu tô virando uma youtuber. Beijo pra vocês e até a próxima.